Amém? Não deixou? 1 João, capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, Senhor, coração quebrantado depois desses testemunhos, de lembrar desses irmãos que sofrem, Pai, por Cristo. O sofrimento deles está relacionado diretamente à fé em Cristo. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a discernir, Senhor, também os nossos sofrimentos, as nossas provações, o tempo que temos vivido, Senhor, e o compromisso que devemos ter contigo, com a Tua palavra, com o Teu serviço, com o Teu ministério. Ajuda-nos, ó Pai, nessa noite, Pai, segundo o Teu querer, segundo a Tua palavra, Senhor, a discernir também a nossa vida diante de Ti, a nossa comunhão contigo, nosso compromisso contigo, nosso andar contigo. Que a Tua palavra venha falar ao nosso coração, nos ensinando, nos santificando, nos purificando e nos edificando para Ti mesmo. Pedimos isso, Pai, pela graça e no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Tenha misericórdia de nós e, Pai, derrama do Teu amor, da Tua paz, da Tua alegria através da Tua ministração. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, aí no final do verso 3 desse texto, João destaca aqui um assunto que é importante e extraordinário para todos nós, né? João fala sobre nossa comunhão com Deus. Ele diz assim: ora, a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O que é comunhão? O que significa comunhão? Quem sabe me dizer o que é comunhão? O que vocês entendem por essa palavra comunhão? Alguém sabe me dizer? Relacionamento. O que mais? Compartilhar. Isso. Vocês estão certos. Bom, olha só, o termo aqui, né, usado por João, né, no original, né, no grego, é a palavra koinonia, que significa participação conjunta ou contribuição. Bom, eu diria o seguinte sobre comunhão, né? Aí é a minha opinião. Comunhão, irmãos, é ter parte com alguém em algo comum. Ou seja, é quando dividimos mutuamente, né, com alguém algo, né, algo importante, algo valioso, né, que tem relação entre ambas as partes. Quando temos comunhão? Quando nós estamos dividindo, né, mutuamente algo que é comum a nós, algo que é importante a nós. Bom, agora quando a gente fala de comunhão com Deus, irmãos, esse mesmo sentido é aplicado. Quando temos comunhão com Deus? Quando compartilhamos, irmãos, com Deus em algo comum. A nossa comunhão com Deus é também, irmãos, uma participação conjunta, né? É uma contribuição, é uma divisão, né, de coisas comuns entre ambas as partes. Bom, aqui, irmãos, então a gente tem um assunto muito importante para nós como igreja, né? Que é preponderante, é uma tônica em todos os escritos de João, nas cartas e no Evangelho de João. A gente vê muito, né, João sendo usado para falar sobre comunhão e comunhão com Deus. Quem melhor do que João, né, para falar sobre comunhão? Aquele discípulo que foi chamado de amado, né, o discípulo amado, aquele que reclinava sobre o peito do Senhor nos momentos mais íntimos, né? Quem melhor para falar de comunhão? Deus escolhe uma pessoa assim, a dedo, né, certinho, para falar de um assunto que é de extrema importância para todos nós. Bom, hoje nós vamos começar aqui uma série de estudos, irmãos, uma série pequena, talvez 2 ou 3 estudos no máximo,
né, e por alguns sábados a gente vai refletir juntos sobre o que, irmãos? Alguns fundamentos, tá? Alguns princípios da nossa comunhão com o Pai e seu Filho Jesus Cristo, a nossa comunhão com Deus. Aqui nesta carta, João, né, ele desvenda para nós os fundamentos, os principais, né, os princípios da nossa comunhão com Deus. A gente vai destacar alguns deles, a gente não vai ver todos, vamos ver alguns desses fundamentos. Hoje a gente vai ver 3. Bom, olha só, eu sei que para muitos aqui, talvez para a maioria, o que a gente vai estar vendo nesses estudos não é novidade, eu sei disso. Mas qual que é a ideia nesses estudos, irmãos? Aqui a gente vai compartilhar do mesmo propósito que João, quando escreve essa carta, ele determina. Olha só que interessante. 1 João, capítulo 5, verso 20, no final dessa carta, João escreveu assim, ó. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Observe, João, quando escreve esta carta aos irmãos, à igreja, qual que era o propósito que ele tinha quando ele escreve essa carta? Ele estava escrevendo uma carta e envia isso para alguns irmãos, e quando ele está escrevendo, Deus coloca um propósito nessa carta. Qual que é o propósito, irmãos? É dar aos cristãos conhecimento suficiente para quê? Para reconhecer a verdade. Principalmente no sentido se estamos na verdade. Se nós, né, ou aquele que lia ou estava lendo essa carta, se essa pessoa realmente podia dizer que ela estava na verdade. Não só reconhecer a verdade, mas se está na verdade, se está vivendo na verdade. Por quê? Ele diz assim, o Filho de Deus, olha só, é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecer o verdadeiro. Aí ele completa, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, é para a gente reconhecer a verdade e essa verdade, ela inclui a nós, se estamos na verdade. Entendeu? Então, irmãos, nós vamos acompanhar esse propósito da carta. Então, durante alguns sábados, nós vamos olhar para os fundamentos, né, da nossa comunhão com Deus, olhando para esses fundamentos e olhando para a nossa vida também. Para quê? Para reconhecer, certo? O quê? Se estamos na verdade. Essa é a intenção da carta e é a intenção desses estudos também. Então, irmão, mesmo que nós já tenhamos visto várias vezes o que nós vamos falar aqui, vale a pena sempre dar uma olhada para isso, para analisar e para reconhecer se estamos no verdadeiro. Amém? Amém? Então vamos lá, vamos começar. 1 João, capítulo 1, verso 5 ao verso 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bom, primeiro princípio aí relacionado à nossa comunhão com Deus, que João destaca, né? Provavelmente é um dos mais importantes. Que princípio é esse? Qual é esse fundamento? Andar na luz. No verso 5, João diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Que mensagem ele fala? Que Deus é
luz, e não há nele treva nenhuma. Segundo a palavra, irmão, Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. Deus é luz, é parte da sua natureza. Parte da essência de Deus é luz. Nós gostamos muito de falar que Deus é amor, mas Deus é amor e Deus é também o quê? Luz. Assim como Deus é amor, né? Amor é natureza de Deus, é parte da essência de Deus, luz também. Deus é luz. Esta é a mensagem, irmãos, olha só, que da parte dele, olha só, vem da parte dele, né? Temos ouvido e temos anunciado. Qual que é a mensagem do Evangelho? Para quem não sabe ainda, Deus é luz. E nele não há trevas nenhuma. Bom, mas então veja, note como essa questão, irmãos, está diretamente ligada a esse assunto de comunhão com Deus. Está diretamente ligado. Olha só, versos 6 e 7 dizem assim: se dissermos que mantemos, qual que é a palavra aí? Comunhão com Ele. E andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos de novo comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A questão aqui é a seguinte, irmãos. Vou resumir para vocês. Para ter ou manter comunhão com Deus, basicamente devemos viver o quê? Devemos viver ou andar aonde? Na luz. Por quê? Porque não tem comunhão se não tiver. Porque Deus é luz, irmãos. Porque Deus, como ele diz aí no verso 7, está na luz. Todos nós, irmãos, deveríamos guardar isso muito bem, muito profundo no nosso coração. Se queremos ter comunhão com Ele, que é luz, que está na luz, então devemos também estar aonde? Na luz. Se comunhão é compartilhar algo, certo? Se ter parte comum em algo, irmãos, a gente só pode ter comunhão com Deus estando na luz. O Senhor é luz e está na luz. Então, para ter comunhão com Ele, a gente também deve estar aonde? Na luz. Não tem como ter comunhão com Deus estando nas trevas. Ele não está lá. Deu para entender? Ele não é trevas e não está nas trevas. Ele é luz e está na luz. Então, de qualquer forma, para ter comunhão com Ele, eu tenho que estar onde Ele está. Eu só tenho comunhão com o Cristo quando eu estou no mesmo lugar com o Cristo. Concorda? Esse é um princípio básico da comunhão. Eu só posso ter comunhão com você quando eu e você estivermos aonde? Juntos, no mesmo lugar. É verdade ou não é? Eu não tenho como ter comunhão com uma pessoa que está lá na Ásia, agora, nesse momento. Não tenho. Nós não estamos no mesmo lugar. Não tem como compartilhar nada. Certo? Comunhão é compartilhar. É dividir algo em comum. Então, para ter comunhão com Deus, eu tenho que estar onde Ele está. Porque Deus é luz e nele não há trevas algumas. A palavra aqui na carta de João diz que se nós dissermos, e a gente pode fazer isso, né? Se nós dissermos que temos comunhão com Ele, mas ainda andamos nas trevas, segundo João, o que acontece? Nós mentimos, nós não praticamos a verdade e ainda nos enganamos a nós mesmos. Então, irmãos, para nós a palavra, ela é esta. O quê? Se, porém, andarmos na luz, olha aí. Se eu estiver andando aonde? Na luz. Como Ele está na luz. Então nós podemos manter comunhão com Ele e uns com os outros. Por quê? Porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pergunto para vocês o seguinte: o que é andar na luz de modo prático? De modo prático. Porque o texto aqui fala que nós temos que andar na luz. Ótimo. Entendeu? Entendemos. Agora, o que é andar na luz, irmãos, de modo prático?
Tudo que agrada ao Senhor. Porque tá com ele, né? Sim, com certeza. Mas olha só, João, nesta carta e no seu evangelho, nos dá alguns textos chaves para a gente entender de modo prático o que é andar na luz. Então olha só, veja só aqui, ó. Vamos para o evangelho, mantém esse texto aberto, tá? Primeira carta aí, não tira essa carta daí, aberta, deixa aberto que a gente volta aí, rapidinho. Mas agora vai lá para o evangelho de João, né? Que João dá aqui no evangelho algumas chaves para a gente entender o que é viver na prática na luz, né? Olha só, João capítulo 3, verso 19 e ao verso 21. Andar na luz. O que é andar na luz, irmãos, de modo prático? Eu diria para vocês, é praticar a verdade, guardar seus mandamentos. João 3, verso 19 ao verso 21. Diz assim: o julgamento é esse, que a luz. Quem que é essa luz, irmãos? Jesus. O próprio Senhor. Porque lá em 1 João ele diz que Deus é luz. Tá vendo, irmãos? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Que testemunho, que julgamento, né? Porque ele diz aí, o julgamento é esse. A luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí verso 20, porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Verso 21, agora olha só. Quem pratica o quê? A verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Irmãos, o que é andar na luz? Praticar a verdade. Aí é um modo prático, né? Podemos dizer que andamos na luz se nós o quê? Praticamos o quê, irmãos? A verdade. Tá? Bom, volta lá para 1 João. Mantém João também aberto, tá? Que a gente vai ainda rodar por aí mais alguns textos. Mas volta lá para 1 João, que é um texto que complementa esse mesmo conceito de andar na luz. 1 João 2, versos 3 a 6. 1 João 2, 3 a 6. Olha só que interessante. João diz agora: ora, sabemos que o temos conhecido por isto. 2 pontos. Não está 2 pontos aí na sua Bíblia? Como que eu sei que o tenho conhecido? Aí ele diz aí: se guardamos o quê? Os seus mandamentos. Aí ele complementa, olha lá. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade, não pratica a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, olha lá, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso, irmão, olha essa expressão, sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Irmãos, o que é andar na luz? É praticar a verdade, é guardar os seus mandamentos, é permanecer nele, andando assim como ele andou. Nós podemos dizer que temos comunhão com Deus, mas só temos comunhão com Deus de verdade, tá, irmãos? A gente pode dizer para todo mundo que tem comunhão com Deus, essa coisa mais fácil do mundo, né? Tenho comunhão com Deus. Conhece a Deus? Conheço a Deus. Tenho comunhão com Deus, ando com Deus. Isso é muito fácil fazer. Agora, a verdade, tá? Andar com Deus em verdade é se nós, o quê? Guardamos a verdade, praticamos a verdade, guardamos os seus mandamentos, andamos assim como ele andou. Tá? Agora tem mais, ó. Vamos lá. Volta lá para João agora, de novo. João 8,12. Olha que interessante. Complementa tudo o que a gente está falando, tá? Cada texto complementa o outro, né?
Eles não estão separados. Eles são um complemento um do outro. Nós estamos falando sobre andar na luz. O que é andar na luz na prática? É guardar os seus mandamentos, é praticar a verdade. E aqui tem uma outra questão interessante. João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou, olha só, mais claro do que isso não tem, né? Ele se declarou, eu sou o que, irmão? A luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O que é andar na luz, irmãos? Segundo esse texto, seguir a Cristo. Seguir a luz. Você entendeu? Eu pratico a verdade, eu guardo os mandamentos, eu ando como ele andou, mas dentro dessa história eu tenho que estar o quê? Seguindo ele. Não tem como andar na luz a par dele, separado dele, né? Ele para um lado, eu para o outro. Eu vou andar na luz, mas nas luzes um pouquinho distante dele. Deixa ele lá, eu para cá. Não acontece. Jesus disse, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Tá, irmãos? Pelo contrário, terá a luz da vida. Outro texto, agora em João, mesmo em João, agora 12, verso 46. João 12, 46. Ele fala assim agora, eu vim como luz para o mundo. De novo ele fala o quê? Né? Eu vim como luz para o mundo. A fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O que é também, de modo prático, irmãos, andar na luz? Crer em Deus. Nós seguimos ao Senhor, nós cremos no Senhor. A incredulidade, irmãos, nesse caminho não tem espaço. Nós andamos seguindo ao Senhor, andamos na luz, como Ele está na luz, se cremos nele. Porque esse é um caminho pela fé, né? De fé em fé, de glória em glória, o justo viverá pela fé. Irmãos, esse é um princípio que anda conosco, sabe quando? Sempre. O tempo todo. Nós seguimos Ele, crendo nele, pela fé. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque o nosso coração é tão enganoso que nós damos espaço para a incredulidade muito facilmente. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque nós seguimos na luz, crendo, na fé. Irmãos, todo aquele que crê em mim não permanece nas trevas. Então, irmãos, em resumo, qual é o primeiro grande fundamento da nossa comunhão com Deus? Andar na luz. Se andarmos na luz, temos verdadeiramente comunhão com Deus. Tá? Esse é um fato, é um fundamento da nossa comunhão. Se andarmos. Por que o se aparece na carta de João? Por que o se aparece aí? Porque Deus não vai pegar você pelo pescoço, enfiar você na luz e falar assim, agora você vai comigo. Não vai fazer isso. O que vai acontecer? Ele te dá a escolha. Se quiser. É se, né? Livre-arbítrio. A escolha, né? Nós podemos optar por outros caminhos. Podemos ou não podemos? Hein? Todo mundo aqui está sendo forçado a andar na luz hoje? Não, né? Quando ele nos chama para ir após ele, fala quem quiser. Quem quiser. Né? Por isso que nós seguimos ele, né? Porque senão a gente ia amarrado atrás dele, né? E aí Jesus ia um monte de gente amarrada lá, tudo preso nele. Não é assim. É seguido. Né? Tá vendo? A gente vai optar em acompanhar o Senhor, em andar com Ele, em estar na luz, em andar na luz, em praticar a verdade, em guardar os mandamentos. Tudo isso é escolha. Né? Amém, irmãos? Então, o primeiro fundamento da nossa comunhão, andar na luz. Vamos ver o segundo. Volta lá para 1 João. Agora não se preocupa que a gente não sai mais daí. 1 João, capítulo 2, verso 9 a 11.
1 João 2, 9 a 11. Como eu falei para vocês, a gente vai ver alguns dos fundamentos, dos princípios. A carta é rica sobre isso, depois você pode ler os textos que nós estamos pulando. Tá? 1 João 2, 9 a 11. Aquele que diz estar aonde? Olha só como esse assunto é importante, né, para João. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está onde? Nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece aonde? Na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas. Ele repete, tá? E anda onde? Nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Bom, segundo princípio da nossa comunhão com Deus, descrito por João, que eu destacaria, é na verdade uma continuação do primeiro que nós estávamos falando. Aliás, todos os princípios eles se completam um com o outro, tá? Eles vão completando, né, o que João está falando nessa carta. Bom, irmãos, qual é o segundo? Se o primeiro é andar na luz, o segundo é o quê? Dá uma olhada aí. Amar ao, como ele coloca aí? Irmão. João diz assim, verso 9: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está onde? Nas trevas. Observa, João continua falando sobre andar e estar na luz, tá? Ele continua o assunto, ele continua falando sobre o andar na luz. Só que aí ele completa com algo, né? Ele completa dizendo, e odeia o irmão. Pode acontecer isso, irmão? Pode, né? Tá cheio de irmãos se odiando por aí. Por aí não, né? Por aí eu digo, de maneira geral. Não vamos nos excluir disso, né? Irmãos, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, está onde? Aqui, irmão, tem algo curioso sobre a nossa comunhão com Deus, muito interessante, muito interessante. O primeiro princípio, o primeiro fundamento, se você olhar o andar na luz, praticar a verdade, guardar os seus mandamentos, segui-lo, né? Esse primeiro fundamento é uma coisa muito vertical, entre você e Deus. A escolha é sua, se andar na luz, se você guardar o mandamento, né? A relação ali é direta entre você e quem? Deus. Esse segundo fundamento, né, ele já não é mais totalmente vertical, ele se amplia para o quê? Para o horizontal. Por quê, irmãos? Porque o irmão entra nessa história, o próximo entra nessa história. Não é verdade? Ou seja, irmãos, aqui, né, o próximo, ele fala do irmão, ele dá ênfase ao irmão. Em outros textos, nos outros estudos, a gente vai falar sobre o próximo. Mas aqui a ênfase é do irmão. E ele deixa aí claro no verso 10 e 11. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz. E nele não há nenhum tropeço. Aquele que odeia seu irmão está onde? Nas trevas. E anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, olha que interessante. Então veja só, se eu quero ter ou manter comunhão com Deus, irmãos, eu devo então andar na luz, né, praticando, guardando a verdade, seguindo, crendo a Jesus. Mas eu também devo o quê? Amar. Amar a quem? Aos irmãos. A ênfase, a princípio, aparece para quem? Para o irmão. Por que a princípio aparece o irmão, não o próximo? Ele vai falar do próximo bem depois. Porque ele é o mais próximo de você. Porque se ele não ama o irmão... Porque se você não ama o irmão, meu irmão, você vai amar quem? Né? Se você não ama o irmão, você vai amar quem? É verdade. Porque se a gente não ama nem quem está perto... Você vai amar quem? Vai falar de amor para quem? Via de regra não ama nem a si mesmo. Irmãos, eu devo
né, pensando na minha comunhão com Deus. Nós estamos falando sobre os fundamentos da nossa comunhão com Deus. Porque ele fala, aquele que ama seu irmão permanece na luz. Tá? Aquele que odeia seu irmão está nas trevas, não sabe para onde vai, as trevas cegaram os olhos. Está nas trevas. Deus é luz, irmãos. Nele não há treva nenhuma. Tá? Irmãos, aquele que ama o irmão permanece na luz. Aquele que não ama está nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, eu pergunto para vocês, qual que é a importância dessa questão para nós? Qual que é a importância disso? Qual que é o valor disso? Qual que é a importância disso? Irmãos, total. Isso é simplesmente fundamental para nós. Certo? Porque, irmãos, a nossa relação com o irmão interfere na nossa relação com Deus. Até para a gente não cair no engano, né? Porque eu acho interessante aqui quando ele fala aquele que diz estar na luz. Às vezes a pessoa, ela até pensa que ela está... Né? Achando que odiando o irmão... Você vê que é lindo, né? João, qual que é a intenção de João na carta? Eu falei para vocês. Fazer reconhecer. Dar conhecimento, entendimento para reconhecer o verdadeiro e se estamos no verdadeiro. Né? Vamos reconhecer. Precisamos reconhecer. Não é verdade? Bom, irmãos, essa questão ela é diretamente ligada a nós, porque a nossa relação com o irmão interfere na nossa relação com Deus. Aquele que ama ao seu irmão, este permanece na luz. O que não ama ou o que odeia, esse está nas trevas. Seus olhos cegaram, não sabe para onde vai. Tá? Bom, a gente vai voltar a falar sobre... nos próximos estudos, sobre a importância desse aspecto do amor, né, voltado ao irmão e ao próximo, né? João é enfático nesse assunto, ele repete esse assunto depois, outras vezes, na mesma carta. A gente vai retomar isso, tá? Então, nos outros estudos. Agora, irmãos, dentro da nossa comunhão, como vimos, este amor é um dever para todos nós, certo? Nós devemos amar ao irmão, se quisermos permanecermos na luz. Agora, por outro lado, tem um outro amor que para nós a gente não deve. Esse com o irmão a gente deve, certo? Se eu quero manter comunhão com Deus. Agora tem um outro aspecto do amor que para nós não pode acontecer. Qual é? Vamos lá. Que é o terceiro fundamento da nossa comunhão com Deus. 1 João 2, 15 a 17. E é interessante, quando a gente fala de comunhão com Deus, o amor, ele se relaciona com quase tudo. É o amor ao irmão, a Deus, ao próximo e ao que a gente vai ver agora também. Que é o aspecto negativo do amor. Tem aspecto negativo do amor? Tem. Que complica. Complica e muito. Irmãos, vamos lá. 1 João 2, 15 a 17. Qual que é o primeiro o que ele começa falando? Não ameis, irmãos. O quê? Olha aí agora, o amor está no não. Tá? O amor está onde agora? No não. Não ameis. Não é falar, ameis o mundo. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém, o que? Olha lá. Amar o mundo, o amor do Pai não... Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, irmãos, porém, que faz a vontade de Deus, permanece
eternamente. Terceiro princípio, irmão, fundamento da nossa comunhão com Deus, descrito aqui por João. Irmãos, qual que é? Não amar o mundo. Se por um lado, na nossa comunhão com Deus, devemos amar o irmão, amar ao próximo, amar a Deus, e ainda vamos falar muito sobre isso. Por outro lado, e também da mesma maneira importante e fundamental, irmão, é não amar o mundo. Irmãos, João aqui no verso 15, ele deixa isso muito claro. Eu gosto muito dessa carta de João porque é muito clara, não é verdade? É um texto muito claro, escrito muito claramente. Se você ler as palavras de Paulo, né, as cartas de Paulo, até a de Pedro, Tiago, são muito mais complicadas. João escreve de uma maneira tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Ele é objetivo. Quem aqui não me entende? Não ame o mundo. Alguém tem alguma dúvida? Hã? Por favor, vamos esclarecer. Quem tem dúvida? Não ame o mundo. Irmãos, isso está relacionado à nossa comunhão com Deus. Porque ele diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar... Aí de novo você, né? Por quê? É escolha. Podemos amar o mundo? Pode. Ah, pode. Tem gente na igreja amando o mundo? Tem cristão amando o mundo? Se alguém amar o mundo, o amor de quem? Do Pai não está nele. Deu para entender? Olha como está relacionado com a nossa comunhão com Ele. O amor dele não vai estar em nós. Podemos amar o mundo? Podemos, é uma escolha. Mas aí, irmãos, a consequência. O amor do Pai não está nele. Irmãos, por que na nossa comunhão com Ele não devemos amar o mundo? Porque tudo o que há no mundo, essa palavra, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai. Procede do quê? Do próprio mundo. Ora, o mundo, diz aí, passa. Com o quê? Com sua concupiscência. E com aqueles que amam o mundo. Vai passar. Ora, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, devemos guardar esta palavra no nosso coraçãozinho lindo, maravilhoso. Tudo o que há no mundo, tudo o que? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Para simplificar, se você não entende o que é concupiscência, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba, a altivez da vida. Ah, eu preciso ser, né? Quando fala de soberba da vida, é aquele o nosso eu querendo aparecer de tudo que é jeito. Eu preciso ser na igreja, eu preciso ser no trabalho, eu preciso ser na casa, eu preciso ser no meu condomínio, eu preciso ser na família, eu preciso ser. Irmãos, tudo isso não procede de Deus, mas do mundo. E o mundo passa. Qual que é a relação de Deus com tudo isso? Nenhuma. Não procede de Deus, mas do mundo. Grande questão aqui, irmãos, segundo a palavra de Deus. Se amarmos o mundo, o amor do Pai não estará em nós. Ou seja, a nossa comunhão com Ele vai estar bem, irmãos, rompida. Há um outro texto, vocês conhecem, que diz que se eu me constituir amigo do mundo, eu me constituo o quê?
inimigo de Deus. Não é só inimigo. Olha, essa coisa é tão profunda, ele falando aqui de amor, né? Mas a amizadezinha já tá ruim. Eu não amo o mundo, mas eu sou um cara... eu sou um cara... Socialmente. Algumas coisas. Pô, meu, né? Não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Irmãos, não ameis o mundo. Nem aquilo que há no mundo. Porque tudo que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não estará nele. Bom, irmãos, por hoje a gente vai ficar por aqui. Esses 3 fundamentos. Então, em resumo, olha só o que a gente viu. Na nossa comunhão com o Pai e seu Filho Jesus, devemos o quê? Andar na luz. Devemos o quê? Amar o irmão. E não devemos amar o mundo. Tá? São os fundamentos, 3 primeiros que a gente está vendo. Andar na luz, amar o irmão, não amar o mundo. Para finalizar, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Se a intenção da carta de João é reconhecer o verdadeiro, e se estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, nesses 3 primeiros princípios, como estamos nós? Essa é a avaliação. Tá? Esses 3 princípios, reconhecendo a verdade, o verdadeiro, né? Como nós estamos nisso? Isso é o que a gente tem que avaliar hoje. Cada um de nós. Né? Eu tenho que avaliar a minha vida e vocês as suas. Cada um de nós. Andar na luz. Amar o irmão. E aí que a gente teima a não querer dar muita importância. Não amar o mundo. Vale a pena refletir diante de Deus sobre isso. Vale a pena se colocar diante de Deus, diante disso. Podemos estar pecando em relação a isso. Se estivermos pecando em relação a isso, nós temos a graça do Senhor, o sangue de Jesus Cristo. Temos que nos achegar diante dele, suplicar pela sua graça, pela sua misericórdia e nos alinhar à vontade de Deus. Porque aquele que faz a vontade de Deus é que permanece eternamente. Nós precisamos reconhecer, como diz João, o Filho é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Nós precisamos colocar a nossa vida em tudo que nós temos visto e vamos ver e reconhecer. Precisamos colocar o nosso coração, a nossa mente diante da palavra, a luz da palavra de Deus, clamando pela sua graça, pela sua misericórdia, até que estejamos o quê? Alinhados à vontade de Deus. Bom, irmãos, nos próximos estudos, se Deus assim permitir, vamos continuar olhando para esses fundamentos. Que o Senhor nos dê graça e misericórdia, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, todos nós carecemos da graça do Senhor, da misericórdia, e todos nós desejamos nos alinhar à Tua vontade. Reconhecemos que precisamos do trabalhar do Senhor, da ajuda do Senhor, do socorro do Senhor, Pai, atuando nas nossas vidas, para que isso seja verdade, para que o andar na luz, para que o amar o irmão e para o não amar o mundo seja verdade em nossas vidas. Queremos permanecer na luz onde o Senhor está, queremos estar contigo, seguindo o Senhor na verdade. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos. Nós suplicamos nessa noite a Tua misericórdia e pedimos que essa palavra e o que o Senhor vier a falar conosco nesses estudos se torne realidade na nossa vida. Pela graça, pela misericórdia, pelo poder do Espírito Santo, da obra bendita do Senhor nas nossas vidas. Senhor, eu oro pela minha vida, pela minha casa, pela minha esposa, pela minha família, pelos meus irmãos aqui nesta noite. Oro pela vida de cada um deles, para que eles possam, Pai, cada um deles, pela graça do Senhor, se encontrar no verdadeiro que é Cristo Jesus.
Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse tempo e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Amém.